Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, jornalista aqui da emissora. Na bancada comigo, o repórter Eric Valente, que também faz parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a nossa convidada desse programa de hoje, que fecha o mês de março, o mês da mulher, é a secretária Jane Mara Moraes, que é a secretária titular da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania aqui da capital amazonense. Secretária, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje no Entrevista Coletiva. Boa noite, eu agradeço o convite. Eu acho importante nós falarmos um pouco nesse finalzinho, encerrando o mês da mulher, falar da importância da mulher para a sociedade e de tudo o que nós estamos fazendo dentro da nossa secretaria, que é a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. A gente sempre começa o nosso programa pedindo para que o nosso próprio convidado conte um pouco da sua própria história, até para quem está em casa já se posicionar, saber quem é que está conversando aqui com a gente, e também um pouco das atribuições da secretaria. Mas primeiro Certo. Conta para a gente quem é Jane Mara Moraes. Eu sou Jane Mara Silva de Moraes, sou assistente social de formação, com especialização em gestão das políticas sociais. Tenho uma trajetória, uma boa trajetória, considero. Comecei como professora da Secretaria de Educação. Atuei durante muito tempo na Secretaria de Educação como professora. Depois da minha formação em serviço social, eu passei a atuar na Secretaria de Estado de Assistência Social, que é a SES. E a partir daí eu não parei mais na atuação no âmbito da assistência social. Aliás, continuo, né? Tive uma pequena parada, mas eu trabalhei durante 14 anos nesta secretaria. Nela eu aprendi muita coisa, convivi com pessoas maravilhosas, mulheres de grande expressão na cidade de Manaus, como a secretária, que foi secretária à época, Regina Fernandes, a secretária Graça Prola, que à época era secretária executiva lá, e hoje trabalha comigo, está como subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres. Trabalhei também com uma secretária adjunta, a secretária Nádia Soares, que foram mulheres assim que eu tomei como exemplo e como fonte de inspiração. Mulheres fortes, mulheres determinadas e mulheres à frente do seu tempo, né? Nádia, Regina Fernandes, Graça Prola são três mulheres com nomes realmente fortes, porque construíram, né, isso durante a carreira, principalmente na assistência social, onde é preciso gostar de gente, né? É preciso gostar do ser humano, né, secretária? Sim. Então, esse processo é muito grande, porque você precisa ter a empatia, como você falou. Não é para todo mundo lidar com assistência social, porque você lida com problemas inúmeros. Nós temos aqui as expressões da questão social. Que expressões são essas? Nós estamos relacionados aí com a questão do desemprego, com a falta de recursos, com acesso nulo aos serviços, uma série de demandas, né, que a gente, ao longo dessa nossa conversa, vai trabalhar. Eu sou também concursada do hospital, aliás, da Secretaria de Estado de Saúde. Trabalhei no João Lúcio, no momento estou à disposição pela secretaria, aceitei o desafio do prefeito Davi Almeida. Como foi esse né? convite? Nossa, assim, eu contribuí, como eu falei, né? Secretária Regina Fernandes e secretária Graça Prola, elas sempre estiveram, né, permeando aí essa minha trajetória profissional. E eu trabalhei esse tempo inteiro na SES e fui secretária executiva, cheguei até ao cargo de secretária executiva na SES. Depois saí, fui convidada para assumir a subsecretaria da Mulher, que na época era a SEMASD, né? Subsecretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos. Eu fui convidada para atuar como subsecretária e passei um tempo nessa secretaria. Nesse período aí eu fui chamada, eu tinha feito um concurso público para
na época a Suzane, que hoje é SES, né? Passei no concurso para assistente social e assumi no Hospital João Lúcio. E foi um período também, um tempo aí que eu precisei me desligar da secretaria, né? Da SEMASD, à época, e fiquei trabalhando no Hospital João Lúcio. E aí, nesse período que eu estava no João Lúcio, começou toda aquela parte de preparação e organização da campanha do prefeito Davi Almeida para a prefeitura. E eu recebi um convite da Regina Fernandes, que coordenava a campanha do prefeito, para que, por conta da nossa experiência no âmbito da assistência social e a minha passagem na subsecretaria, né, da SEMASD, nós pudéssemos construir o plano de governo. Então, nós montamos todo um diagnóstico da cidade, apresentamos, fizemos uma sistematização de dados relacionada à questão da situação de pobreza, de extrema pobreza, dos bairros ou das zonas, na realidade, com maiores incidências de população ou de famílias em situação de vulnerabilidade. E construímos a proposta para direitos humanos e para a mulher também, porque hoje a SEMASC, nós conduzimos uma pasta que tem 5 políticas, e a partir disso nós elaboramos o plano de governo do prefeito, que foi aceito pela equipe gestora, né, que conduzia a questão da coordenação política, né, da gestão, e esse plano foi aceito. Dali já construiu o caminho, então, para chegar aí, à pasta, a partir né? disso, como eu estava muito ligada, né, eu tinha um outro emprego e estava ligada ao hospital, eu fui a título de contribuição mesmo, pelo conhecimento e tudo. E eu, assim, naquele momento eu não pleiteava assumir o cargo de titular da secretaria. Isso não chegou eu nem cheguei a cogitar, porque eu estava bem, estava trabalhando, estava tranquila. E aí veio a montagem da equipe de transição. Aí nessa equipe de transição, a equipe da SEMASC foi constituída, né, de uma outra pessoa que também foi subsecretário, que assumiu essa equipe de transição. Hoje é o nosso secretário de Finanças, que é o secretário Clécio Cunha Freire, né? E a secretária Regina, que também estava nessa equipe de transição. Então, ela me convidou como colaboradora. Eu fui contribuir. Participamos da reunião, construímos o relatório e fomos apresentar esse relatório ao prefeito. E nessa apresentação, é até curiosa essa parte, porque eu fui até a SEMASD, né, na época, montamos todo o relatório, e aí, depois desse processo, ficou de nós retornarmos para uma outra reunião. E eu não sabia que a reunião que nós íamos apresentar o relatório seria com o prefeito, né? Foi uma coisa assim que para mim foi incrível, né? Porque eu cheguei na sala e eu vi ali o secretário Tadeu, que é da Casa Civil, vi o secretário Clécio, que ia apresentar. Já se viu no alto escalão, né? Foi engraçado. E vi o prefeito, né? Eu disse, nossa, eu nunca tinha visto o prefeito assim, pessoalmente, né? De pertinho, né? De pertinho, assim, eu disse, meu Deus, aí bateu um frio, assim. Um frio na barriga. Bem, vamos falar do relatório, né? Aquilo que nós fizemos. Sim. E foi uma conversa tão boa que assim, eu digo que o prefeito, ele tem essa qualidade, esse dom de deixar as pessoas à vontade, né? Porque é uma pessoa muito simples, tem um trato assim muito tranquilo, muito educado, né? E uma pessoa extremamente inteligente. E aí, só que eu fui me soltando, eu falo demais. Se você me deixar aqui, a gente até ultrapassa o horário. Eu falo muito. E eu comecei a falar um pouco dessa experiência, né, da SEMASC e tudo. E aí saímos da reunião sem pretensões, né? Tivemos uma conversa muito boa e tudo, mas tranquilo, sem nenhuma expectativa. Sem expectativa. E aí eu recebi uma ligação, né,
sendo solicitada, perguntada, né, questionada se eu aceitaria a titularidade da SEMASC. Aí, nossa, eu fiquei trêmula, o sim né? veio de pronto ou assim, não? Não, porque assim, essa parte é engraçada, eu gosto de contar isso também, porque não é engraçado o que aconteceu, mas a maneira como eu reagi. Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, que foi a perda por Covid de duas pessoas muito queridas, que é minha avó e minha tia, mulheres assim também muito fortes. Eu tenho referência de mulheres fortes, né, na minha família. E eu tinha perdido no dia 21, eu perdi uma tia. No dia 22, eu perdi uma outra tia, a minha avó. Né? Foi assim, foi Em dezembro? Em dezembro de 2020. No auge da pandemia. No auge da pandemia. Então, eu perdi quando chegou a Delta, né? Aquela Delta levou tanto essa minha tia, que morreu no dia 21 de dezembro, e a minha avó morreu no dia 22 de dezembro. 3 horas da manhã, não deu muito tempo de uma para outra. Então, no dia 22, eu tinha terminado de sepultar essa minha tia e essa minha avó, e eu estava com uma segunda tia internada na UTI. Quando eu recebi esse telefonema para participar dessa reunião de transição, eu digo, bem, se eu disser, é incrível, né? Se eu disser que eu tive essa perda, a secretária, que eu sempre chamo secretária, não é mais secretária, mas era uma questão até de respeito, a secretária Regina tinha me feito o convite para ir. Né? Foi muito tempo, uns 20 anos na SES, Isso, né? isso. E só com ela foram 14, né? E aí ela me ligou, olha, amanhã tem a reunião, né? E eu achava que essa reunião, como eu falei antes, era uma reunião que a gente ia retornar à SEMASC, não com o prefeito. E nós vamos precisar apresentar o relatório. Eu disse, tudo bem, era um compromisso que eu havia assumido. Digo, vou deixar isso aqui, vou guardar minha dorzinha aqui, né? E vou lá. E fui, né? E aí ela me fez uma ligação justamente perguntando, né, que o prefeito havia perguntado se eu aceitaria trabalhar na SEMASC como titular da pasta. E eu disse para ela, assim, eu vou pensar. Você foi sondada primeiro. Foi, eu disse assim, olha, eu vou pensar. Mas foi um pensar que eu não estava muito bem sabendo que eu estava respondendo, porque eu estava naquele momento mesmo de dor e de doença. Sim. E além do mais, como você disse, são 5 atribuições na secretaria. Na secretaria. Né? E aí a gente vai discorrer disso, a gente vai já encerrar essa parte do sim, que ela disse para aceitar a secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, mas a gente vai fazer uma breve pausa, um intervalo. Okay. Entrevista coletiva volta em 2 minutos. Ok. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na Band Amazonas, recebendo a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Janimara Moraes, quem a gente já conversou aqui no primeiro bloco sobre um pouco dessa história até chegar à secretaria, mas faltou, secretária, o sim ao prefeito. Sim, então depois de todo esse processo, né, que eu falei para vocês, eu fiz uma avaliação, eu digo, bem, eu acho que eu tenho condições para assumir a secretaria e resolvi aceitar o desafio. E eu quero aproveitar aqui para dizer que eu sou muito, muito grata pela oportunidade de poder trabalhar pela população, trabalhar por Manaus e através dessa gestão do prefeito. Éric Valente. A gente pode falar sobre muitos projetos que a SEMASC realiza hoje em Manaus, entre eles Manaus por Elas, que ficou muito conhecido agora no mês de março, porque muitas atividades foram realizadas concernente ao mês da mulher. E essa campanha iniciou agora, já acontecia antes. Na verdade, tem muitos atendimentos ali de palestras educativas, de saúde à mulher também, para que elas saibam dos seus próprios direitos. Como é que funciona todo esse projeto, secretária? Nós construímos, iniciamos com esse nome no ano passado. Porque nós iniciamos uma campanha relacionada ao enfrentamento à violência contra a mulher
E nessa campanha nós trazíamos esse slogan, Manaus por Elas, que eu considero um slogan muito forte, porque nós jogamos, digamos, colocamos todas as nossas ações, aquilo que nós desenvolvemos na secretaria, no âmbito da mulher, a partir dessa questão do Manaus por Elas. Então, aproveitamos o Dia Internacional da Mulher, né? Abrimos lá na Catedral, naquela área ali da Catedral, a campanha da mulher, do mês da mulher, e aí atrelamos, nos organizamos também com a Sensa, porque vocês sabem que nós estamos no Março Lilás, que é o mês que trabalha a questão da prevenção ao câncer de colo uterino. Então, nós unimos o dia 8 de março, que tem toda uma questão do posicionamento da mulher, uma questão mais política, do engajamento da mulher na sociedade, e unimos a Sensa com essa questão da campanha do Março Lilás. E nós estamos com várias atividades, como você falou. São campanhas educativas, palestras educativas. Nós temos nas nossas cozinhas comunitárias os cursos de empreendedorismo. Embelezamento. Tem uma série de coisas, porque a gente também trabalha a autoestima. Né? Hoje, por exemplo, nós tivemos uma atividade no nosso Centro de Referência de Assistência Social no São José. E nós tínhamos lá todo um processo, tanto com a saúde, quanto com essa questão mais estética, com palestras orientativas, né? com uma série de elementos que são importantes para poder trabalhar a questão do empoderamento feminino, né? Do quanto que nós temos e que nós somos capazes de fazer uma transformação, seja ela para nós, seja ela para os outros. Secretária, a SEMASC ela tem uma função que é de cuidar dos CRAs, né, que são os Centros de Referência em Assistência Social. E é um órgão, né, uma unidade que dá uma proximidade muito grande do público com o poder público, né, até na questão da inscrição de benefícios, né, de auxílios. Sim, processo. Como é que está a demanda disso? Como é que está o atendimento da população nos CRAs, enfim, na secretaria? Nós temos 20 centros de referência de assistência social, como você muito bem colocou. É um equipamento que está voltado diretamente para o atendimento da população. Nós temos alguns serviços que são ofertados dentro do CRAS. Nós temos grupos de convivência que são formados. Nós temos um serviço de atendimento de proteção integral à família, que nós formamos grupos de idosos, grupos de mulheres, grupos que a gente precisa entender como é que acontece esse processo de vulnerabilidade e criar estratégias para atendimento. Dentro da oferta desses serviços, nós temos o que nós chamamos de subcentrais do Cadastro Único. O que é isso? São os espaços que nós destinamos nos 20 CRAs, mas nós também temos na Galeria Espírito Santo e temos no Shopping Felipe Dal e uma central que é na SEMASC mesmo, que nós atendemos pessoas para inclusão no Cadastro Único, que é um cadastro, e aí eu aproveito o espaço para deixar um pouquinho mais claro o que é esse Cadastro Único. Ele é um cadastro para acesso das pessoas a programas sociais, seja ele o Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, seja ele a tarifa social de energia, que também permite o acesso, seja ele a tarifa social de água. Nós temos uma parceria, né, com a Águas de Manaus para redução dessa tarifa, seja para isenção no concurso, em inscrição de concursos públicos. Então, tem uma série de elementos. Em relação ao nosso atendimento, nós temos recebido muita gente, muita gente. São 281 mil famílias inseridas. O Auxílio Brasil, então, teve uma demanda ainda mais forte? Teve uma demanda bem mais forte, porque para ter acesso é necessário estar no Cadastro Único. Sim. E quem faz esse cadastro é a Secretaria Municipal, né, da Mulher, Assistência Social e Cidadania.
Então, isso provocou na gente uma situação bem difícil, porque nós temos muitas famílias que vão buscar o serviço. Hoje nós estamos com a proposta de ampliação da equipe e aí logo vamos ampliar o horário de atendimento, que está funcionando até as 14, e nós vamos ampliar esse horário. Nós estávamos sem condições de atender a ampliação do horário por conta da ausência de pessoal e nós já resolvemos isso. Em breve nós teremos mais pessoas trabalhando e aí nós temos a organização também de mutirões. Nós estávamos realizando esses mutirões quando nós tivemos a vinda aí da Ômicron, aí nós tivemos que recuar por conta dos decretos, né? E aí, assim, hoje nós estamos vivendo uma situação um pouco mais amena, né? A pandemia não acabou, é importante a gente sinalizar isso, né? Nós temos aí as voltas aí com a situação da Deltacron, né? Também. E aí a gente sempre trabalha preservando a vida das pessoas. E é um público que opta sempre pelo atendimento presencial, né? Sempre pelo atendimento presencial. E esse modelo do cadastro único, ele prima pelo atendimento presencial. A necessidade de apresentação de documentação, tem uma série de elementos que a gente precisa, porque eu posso cadastrar. O problema é que... E houve um represamento disso durante a pandemia. Que é o processo de atualização, né? Essa situação também congelou. O próprio cadastro único, ele não estava atualizando, né? E aí, quando houve a questão do Auxílio Brasil, nós tivemos a necessidade de fazer o processo de atualização. Eric. Agora, falar de cidadania, secretária, é falar de muita coisa. Nossa. Desde a concepção de um ser humano até a morte, a gente pode dizer assim. Sim. Um exemplo disso é o SOS Funeral, que a gente tem na Semasc. Agora, inclusive, a gente presenciou hoje no jornalismo muitas ocorrências de chuva aqui em Manaus. A Defesa Civil vai, muitas famílias desabrigadas. Sim. E existem muitos projetos sociais que essas famílias procuram, né? Nós temos um serviço. Nós temos um desenho do sistema. É muito comum as pessoas ouvirem falar de SUS, não é? Vocês já ouviram falar do SUAS? Não, ainda não. Então, é o SUS da assistência social. Porque ele foi construído à semelhança do SUS. Então, o SUAS é o Sistema Único da Assistência Social. Quando a gente fala muito de CRAS e de Cadastro Único, né? São elementos que pertencem ao Sistema Único da Assistência Social. Então, no SUAS, nós temos um serviço chamado Serviço de Calamidade Pública. Esse serviço é acionado toda vez que a Defesa Civil tem um registro de ocorrência, a Defesa Civil aciona a calamidade pública e nós vamos com o nosso pessoal, em conjunto com a Defesa Civil, para verificar qual é a situação da família, qual foi a ocorrência. E lá nós temos os assistentes sociais, que fazem o acompanhamento e que identificam se aquela família, né? Quais são as necessidades, né? Se aquela família está apta a receber o auxílio aluguel, se aquela família está apta a receber bens de consumo, que nós chamamos de benefícios eventuais, né? Seria o colchão, seria, né? Nós montamos um kit básico para poder trabalhar nessas situações das alagações, porque tem a diferença, né, da alagação para inundação. Ele citou o SOS Funeral também, que durante a pandemia, isso foi tema de reportagem nacional, muitas pessoas deixavam de procurar atendimento médico por medo da solidão, que é a doença da Covid-19, e ficavam em casa e acabavam morrendo em casa e aí acionam o SOS Funeral. Isso. Tanto o SOS quanto a equipe da Censa, que existe que é a equipe de verificação de óbito, a SVO, nós íamos em conjunto, porque os óbitos em casa, eles não é possível que seja feita a ligação para o IML. O IML trabalha com traumas, né? E aí as mortes em casa, havia uma equipe da Censa que ia para testar o óbito com a declaração e nós íamos para fazer a remoção dessas pessoas, né, que tinham ido a óbito para poder fazer o sepultamento. Então, nós fomos muito demandados com aquela questão, mas o que foi importante para nós é que, mesmo assumindo a gestão naquele período da pandemia, com aquela dificuldade imensa, nós fomos solicitados pelo prefeito
que nós pudéssemos dar toda a cobertura. Então, nós ampliamos o número de viaturas, o número de transportes, né, para poder fazer a remoção no SOS Funeral. Trabalhamos também a demanda para aumentar o número de urnas, para que não pudesse faltar e a gente não, né, entrasse em dificuldade. Fizemos uma articulação com a própria CEMUSP, né, através do secretário Sabá Reis, para que fosse ampliado o horário de sepultamento, porque nós tínhamos um horário, então nós estendemos esse horário até às 16 horas. Colocamos assistentes sociais e psicólogos para fazer o atendimento psicossocial nos cemitérios. Então, assim, foi um momento bem difícil, mas que a prefeitura foi contornando, mesmo no seu início de gestão. Secretária Junimara Moraes, nosso tempo aqui na entrevista coletiva está chegando ao fim. Agradeço desde já ao Eric Valente pela participação aqui no programa. Eu queria que você encerrasse em um minuto, colocando o que você quer deixar de marca depois de ter passado pela Semasc, o que ficaria de bandeira da secretária Jane Moraes? Eu levanto sempre que o trabalho da Semasc ele é voltado para o bem-estar da população. Nós trabalhamos pelo interesse público, o interesse da população, que é a população que é extremamente vulnerável por uma série de situações que são causadas na sua vida, seja o desemprego, o precário acesso aos bens e serviços sociais, a ausência de recursos, seja a violação de direitos. Nós temos mulheres que sofrem violência, né? Violência de gênero, violência doméstica. Nós temos crianças e adolescentes que são exploradas no trabalho. Nós temos crianças e adolescentes que sofrem violência, né? Violência sexual. Então, assim, o que eu sonho com uma Manaus que possa reduzir esses processos. Eu sonho com uma Manaus que as pessoas possam superar os seus processos de desigualdade, as suas situações de vulnerabilidade. Nós temos várias situações em que as pessoas estão na informalidade e isso é difícil, porque você tem que garantir estratégias de sobrevivência. Então, como falei, eu iniciei falando que a minha formação em serviço social. Então, eu luto por equidade, eu não luto por igualdade. Por igualdade, a gente coloca todo mundo no mesmo nível. Mas nós temos pessoas com deficiência, dentro do grupo de pessoas com deficiência, nós temos uma gama muito grande, né? Nós temos as pessoas com síndrome de Down, tivemos um início da campanha, estamos terminando a semana da síndrome de Down, temos aí o autista. Nós precisamos dar visibilidade para todos esses segmentos que precisam ser vistos. E nada melhor do que estar na titularidade de uma pasta que possibilita que a gente sonhe e trabalhe, porque não adianta só sonhar, os sonhos são feitos para que a gente possa realizá-los. Então, para que a gente realmente possa aqui lutar por uma Manaus que consiga olhar verdadeiramente e seja sensível a todas essas situações de vulnerabilidade. Sabemos que nós temos uma dificuldade que tem a ver com a questão de orçamento, que tem a ver com uma série de situações que nos impedem de fazer mais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês e vou terminar aqui a minha fala com o que o prefeito Davi Almeida coloca. Nós não podemos fazer menos do que Manaus espera. E na Semasc, o nosso lema é esse. A gente não pode fazer menos do que aquilo que essa população, que está vulnerável socialmente, que sofre com todas as mazelas existentes, principalmente depois desses 2 anos de pandemia, caminhando aí para o 3º, a gente não pode fazer menos por elas. E é por isso que nós trabalhamos, né, Manaus aí com as mulheres, o Manaus por elas, e nós trabalhamos na Semasc aí por todo mundo. Estamos juntos nesse sonho, viu, secretária? Muito obrigada. Parabéns, sucesso aí no trabalho. Agradeço você de casa também que ficou com a gente até esse horário aqui na entrevista coletiva. Na próxima semana a gente está de volta. Até lá.